foi pra você. O vento que eu soprei fez você viver. Um dia contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece, você esqueceu. Agora então o vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Toda vez que olho pra você, percebo a obra-prima que eu criei. Eu vejo cada traço que um dia desenhei. Eu quero ver você viver feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Eu quero ver você viver feliz. Amém. Bendito seja o nome daquele que nos amou e de uma maneira tão extraordinária se entregou por cada um de nós. Louvado seja Deus, porque o pão do céu pode ser servido em algum lugar nesta terra, e nós certamente escolhemos um lugar onde podemos nos alimentar com o pão vivo que desceu do céu. É doce o privilégio de estarmos juntos, é doce rever queridos amigos, é muito bom. É muito bom quando a cada semana temos o privilégio de nos reunirmos para aquietarmos nosso coração. E finalmente, com o coração aquietado, podermos receber de Deus o poder e a graça de que precisamos para enfrentar a jornada, os próximos dias. Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia. Palavra de Deus no livro de 2 Reis. É interessante esse texto, porque
o propósito da mensagem bíblica desta manhã é exaltar a graça do Senhor e o quão abundantemente a graça do Senhor está disponível para todos nós. Eu vou dar um indicativo. Neste livro existe um símbolo magnífico da graça de Deus, e este símbolo é o azeite. É o azeite. Você encontra o azeite participando neste livro algumas vezes. Interessante que ele participa simplesmente para ser queimado e produzir luz. Produzir luz. Ele pode ser um alimento misturado com farinha. Ele pode funcionar como um unguento para ungir, para tratar ferimentos. O azeite ele também é usado de forma espiritual, usado para ungir sacerdotes, usado para ungir reis e é usado para ungir pessoas doentes e orar pela cura. Que coisa interessante. Eu não sei quantos já conseguiram se situar e entender de que capítulo de 2 Reis eu estou falando. Quem falou? Eu vi uma voz aí. Capítulo 4 de Reis, 2 Reis. Então, pode abrir no capítulo 4. Tendo posto isso, fica bem mais fácil eu falar, né? Muito mais fácil fica de eu falar depois de ter posto isso. Deixe-me colocar um outro detalhe. A graça de Deus. A graça de Deus, ela é encontrada em toda a Escritura. Não existe uma única seção da Escritura Sagrada em que a graça de Deus não seja encontrada. Exemplo, quando eu abro a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Está escrito o que ali? No princípio, ok, criou céu e terra. Você mora onde? Em que planeta você mora? Alguém lhe cobra aluguel por você morar na terra? No céu estão o sol e a lua. Você precisa da lua operando adequadamente para regular a tábua das marés e para regular as estações do ano. Para produzir a colheita, para favorecer o solo, para favorecer o clima. Alguém lhe cobra por este regulador agrícola? Alguém me cobra por isso? O sol, fonte até de vitaminas para o seu organismo, fonte de vida. Essa luz que está aqui, não se engane, no final do mês a gente tem que pagar. Esta outra luz que está aí fora, muito melhor, sintetiza a vitamina D no meu organismo. Opera a fotossíntese, viabiliza a clorofila, faz tudo isso, e é absolutamente gratuita. No princípio criou Deus o céu e a terra, a graça do Senhor. Ninguém pagou nada pela hospedagem que a terra dá a todos nós. Aí você vai ao último verso deste livro. E o último verso diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Pronto. Você pega a palavra de Deus de ponta a ponta. Se você olhar com mais atenção, você vai ver que o tema da graça está presente. A graça não é um cobertor para encobrir nossos pecados, nossas falhas. Não. A graça de Deus resolve o problema da culpa. Resolve. Mas não resolve encobrindo. Tá? Mais um detalhe sobre a graça de Deus. A graça de Deus não é como um elevador, que vai nos levando para cima e a gente vai caindo ali dentro, e mesmo assim ela nos leva para o céu. A graça do Senhor não lhe constrange, não lhe obriga a ir para o céu. A graça do Senhor não é impositiva.
A graça de Deus é um dom, é um favor imerecido que pode ser rejeitado. Tendo posto estes elementos teológicos da graça, é interessante que a gente leia agora o texto e encontremos a graça de Deus nesse texto, que diz, verso 1, uma das mulheres, eu já gosto do texto que já começa com mulher. Você vai ver algumas coisas muito características quando as mulheres entram em cena. Tem sempre algumas diferenças. Vocês querem ver uma? Quase todos os milagres, exceto o seguinte, desse mesmo capítulo tem 2 milagres com mulheres participando. Mas em todos os textos bíblicos que apresentam a intervenção divina, e existe a participação do elemento feminino, você percebe que a dimensão da cura, a extensão da cura, tende a ser bem mais ampla. Você percebe que Deus vai curar não apenas a situação, mas você observa que Deus também opera uma cura interior, normalmente na autoestima. Veja uma situação para a gente ver se eu não tenho alguma razão para pensar assim. Uma das mulheres, criatura desvalorizada naqueles dias, ia nascer a criança. Não havia... Como é o nome daquele exame que faz para ver o sexo? Como? Ultrassom. Ultrassonografia. Aí, não tinha. Quando nascia, pela cara de quem saía do aposento da parturiente, você sabia se tinha sido menino ou menina. Eu já sabia. Porque nascer mulher era alvo até de orações masculinas. Senhor, graças te dou porque eu não nasci mulher. Pense numa cultura violenta, extremamente agressiva. Não tinha como qualquer ser humano, em uma atmosfera de rejeição social, cultural, conjuntural tão intensa, ter autoestima significativa. Não tinha, gente, não tinha. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta ser tão depreciado e viver de cabeça erguida. Impossível. Impossível. O texto diz que esta mulher gritou. Gente triste não grita. Gente triste não grita. Gente preocupada não grita. Grito é coisa de gente angustiada. Do ventre do inferno, disse Jonas, o Jonas da historinha aqui. Do ventre do inferno gritei. Grito é coisa para quem está com a alma apertada. Eu não sei o que fez essa mulher gritar. Até aqui não é dito. Eu sei porque eu já li o texto, né? Vamos ver as próximas linhas, para a gente ver o que é capaz de produzir angústia. Ela não estava triste, não. Ela não estava preocupada, não. Ela não estava depressiva, não. Não. Essa mulher estava angustiada. Eu fui aos manuaizinhos de psicologia, essas coisazinhas que você busca, de consulta rápida, nada muito profundo. E eles definem como um aperto na alma, um aperto no coração, aquela opressão, aquela coisa que não tem socorro, aquele desamparo, aquele vazio, aquela exaustão emocional. Estou cansado, absolutamente exausto por tudo. Então, a angústia passa por esse aperto na alma. Bom, ela gritou. Ela disse: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora,
O credor acaba de chegar para me levar com meus filhos para serem escravos. Esta mulher tinha um problema. Um servo de Deus, o marido dela, havia contraído dívidas. Estava endividado. E antes de poder resolver o problema, morreu. Morreu. Ele deixou 2 filhos e deixou dívidas para aquela mulher. Era um problema familiar, um problema sério. Era um problema íntimo. Era um problema que suscitaria difamação. Suscitaria. Era um problema que suscitaria muitos comentários na comunidade. O marido dela está no SPC. Compra e não paga. O pessoal da loja de móveis veio aqui com um caminhão para pegar os móveis. Era uma coisa vergonhosa. Ela tinha um problema doméstico. E ela estava angustiada por isso. Porque de todos os dons, o mais profundamente procurado, o mais angustiantemente desejado, aquele pelo qual se sacrifica a própria vida, é a liberdade. Liberdade ameaçada. As dívidas têm o poder de dizer, você não vai dormir. Dívida faz isso. Aí você, mas eu quero dormir, mas não vai. Escraviza. Espreme. Espreme. Agora essa mulher, ela estava sofrendo por uma coisa que não era culpa dela. Alguém aqui já sofreu? Nem levante a mão. Só pense. Alguém aqui já sofreu por causa de algo que outros fizeram? Essa mulher estava com um problema doméstico. E esta mulher foi buscar a solução divina. Todos nós somos devedores. A exemplo deste homem, todos nós temos uma dívida. Esta dívida foi resgatada, foi comprada por preço. Não custou pouco. O céu teve que desembolsar todo o caixa. Tudo que havia no caixa do céu foi desembolsado para bancar a minha dívida e a sua dívida. Essa mulher não podia contar para ninguém. E o verso 2 diz: Eliseu lhe perguntou: o que farei em teu favor? Eu gosto quando aparecem interrogações na Bíblia. É interessante como o cristianismo é uma religião da consciência. É uma religião do saber onde está, quem é, o que tem que ser feito, para onde vai. Distante em muito de qualquer coisa que se assemelhe à alienação. Se existe uma coisa que cristianismo não é alienante. Não é. Cristianismo é revelador, é elucidante, é pratos na mesa. Cristianismo é transparência. Por isso Deus se relaciona conosco com tantas perguntas. Não é porque Ele não saiba, é para que a gente se dê conta. Para que a gente se encontre. E aqui vem a pergunta: o que farei em teu favor? Me diga uma coisa, o que é que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? E ela disse: tua serva não tem nada. Nadinha em casa.
a não ser uma vasilha de azeite. Senhor, eu estou com um problema, disse um servo de Deus. Eu queria que o Senhor curasse. Senhor, é assim, olha, eu vou andando pela rua, e aí a minha sombra vai passando, Senhor, e aí o pessoal que está doente fica curado. Senhor, eu estou com um problema, me cure. Senhor, olha só, às vezes as pessoas vão me procurar em casa, eu não estou em casa, elas pedem um avental que eu uso para fazer os trabalhos, um lenço, elas pedem um lenço que eu uso para enxugar o suor, e elas pegam esse lenço e levam até onde está o doente, e colocam no doente e o doente fica bom. Senhor, é assim. Senhor, olha, eu estou com um problema, Senhor, me cure. A pessoa morre, e eu dou um abraço nela, e ela ressuscita. Ressuscita. Senhor, tem gente que é curado só com minha sombra, só com meu abraço, só com meu lencinho. Senhor, eu estou com um problema. Aí ele diz assim: a minha graça te basta. O que você tem? Eu tenho só azeite. Eu estou com um problema, Senhor, imenso. Senhor, eu não tenho mais nada. Eu não tenho como resolver. Pense direito. Pense direito. Eu tenho azeite. Ele lhe disse, e preste atenção a isso. Ele lhe disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra com os teus filhos e eu gosto desse fecha a porta. A nossa cultura, ela é esparramada. Em todas as culturas eu encontro coisas anticristãs. E se há uma coisa na nossa cultura que eu interpreto como anticristã, é essa mania espalhada. Quando o nosso Deus é discreto. Nosso Deus é discreto. É um problema doméstico. É um problema familiar. Olhe, entra, tranca a tua porta e resolve essa situação em família. Não já buscou a ajuda de quem fala em nome de Deus? Não já buscou a ajuda de Deus? Deus não já está sabendo? Tranca a tua porta. Existem problemas que podem ser públicos, alguma situação que pode, mas uma situação vexatória, uma situação de vergonha, é uma situação privada, é uma situação doméstica. E eu gosto desse fecha a porta aqui. Privacidade. O nosso Deus é assim. O nosso Deus é discreto. O nosso Deus é simples. Com o nosso Deus não há complexidade. O nosso Deus, ele não monta um palanque, um palanque, e aí diz, quem está endemoniado, aí vamos curar. Não funciona assim. As obras do Senhor são na descrição. Vocês querem uma prova do que é descrição? Quando chegar em casa, você vai ler o texto que vai do verso 8 até o 44. É uma história com outra mulher. Com outra mulher. E veja o que é descrição. Observe a situação. Eu vou só contar, não vou nem ler. Essa mulher rica, está escrito no versos 8, 9, está escrito que ela era rica. Ela rica. Aí ela respeitava Eliseu como homem de Deus. Ele passava sempre por ali. Aí ela disse, eu vou construir um quarto, um local para hospedá-los. Eliseu e o servo dele, o Geazi, que o acompanhava. E ela fez isso. Ela não pediu nada. Um dia Eliseu disse, puxa, como é que a gente pode ajudar essa mulher? Ela tem tudo. Aí o Geazi foi lá, olhou e voltou, disse, mestre, eu sei, ela não tem um filho. E aí o profeta foi e disse a ela, você terá um filho, daqui a 1 ano abraçarás um filho. Pronto, assunto encerrado. Dentro de 1 ano, um filho. Quando o garotinho tinha crescido, que já estava lá, sei lá, 5, 6 anos, não sei quantos anos de idade,
Ele teve uma dor de cabeça quando foi encontrar o pai. O pai olhou assim e disse: Ih, menino doente, é coisa para a mãe cuidar. Leve aqui para a mãe dele. Aí pegou o menino, levou. Chegou em casa, a mãe colocou no colo. E ficou com ele até o meio-dia. E o menino morreu. Veja só que coisa grave. O menino morreu. Ela pegou a criança, subiu, foi até o quarto, colocou o menino lá no quarto e foi correndo atrás do profeta. Não contou para o marido, não contou para os empregados, não contou para ninguém. Se existe uma coisa linda, é uma pessoa discreta. Discreta. Ela precisava de solução objetiva. E objetivamente, para uma situação dessa, só Deus. Só Deus. O primeiro texto trata com discrição e o segundo trata também com esse tema. Discrição. O profeta vem, ressuscita o filho dela. Quando o marido chega em casa, estava tudo bem já. Ele nem sabia que naquela casa tinha acontecido morte e ressurreição. Ele nem sabia disso. Sabe como é gente que tem dignidade? Gente que não é esparramada. Gente que administra a língua. Gente que sabe o que é privacidade. A palavra de Deus tem um texto que diz assim. Eita, pastor Lécio, se lembre. Como uma joia de ouro atada num focinho de um suíno, assim uma mulher indiscreta. E um homem discreto é a mesma coisa. É o texto de mulher, mas um homem discreto é a mesma coisa. Indiscrição. Gente que não sabe a hora de buscar só o Senhor. Gente que se esparrama. E a nossa cultura latina, aquela coisa bem pública, aquela coisa que todo mundo se mete na vida de todo mundo, que todo mundo invade a família de todo mundo, que pai e mãe não entendem que foram deixados. E existe agora uma nova família. Dá para visitar, dá para amar, dá para pedir conselho, mas não dá para invadir, porque seu filho agora é de outra mulher, não é mais seu. Entende? Mas na nossa cultura mistura tudo, dá um saladão, sabe aquela coisa? Isso eu acho ruim, na nossa cultura, acho ruim. Mas tem um elemento aqui nesse texto do verso 3 até o verso 4, que para mim é determinante. Existe um elemento que é assim, ele é a alma da fé. Deus sempre o utiliza para provar a nossa fé. No verso 3 e no verso 4 tem um elemento não explícito, não narrado, mas está esparramado nos dois versos. Que é o instrumento, é o elemento que Deus usa para provar a nossa fé. Alguém sabe? Você não vai achar a palavra no texto. Mas você vai encontrar os indicativos. Eu vou dizer. Obediência. Vejam a sequência. Existe uma prescrição. Ele poderia dizer, vá até o rio, pesque um peixe, e de lá, quando abrir a boca, você vai encontrar tudo. Isso foi dito para Pedro por Jesus. O que você precisa estará lá, para Pedro. Mas para essa mulher foi diferente. E veja aqui. Depois, olha só, o verso 3. Vai. Então, vai embora. Aqui você já não tem como resolver o seu problema. Você vai embora. Vai. Pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos. Eu acho até que tinha intenção missionária nesse negócio.
Pedir vasilha para os vizinhos? Entendeu? Para quê, né? Para quê? Pede a todos os... E tem o todos. Não é para esquecer o vizinho da última casa. Não, vai a todos. Pede vasilha. Senhor, mas com vasilha vazia não se paga dívida. Não, mas pede vasilha vazia. É o que está aqui. E diz, não poucas. Senhor, para que eu quero tanta coisa vazia? Aí diz assim, verso 4. Depois, entra com teus filhos. Olha, esse depois é um advérbio, né? Acho que é um advérbio de tempo. Professor de português, algum aqui, me socorrer. Depois é um advérbio de tempo. Acho que é isso, né? Pronto. Tem ali quem sabe balançando a cabeça. Tá bom. A gente tem aqui depois. Ou seja, há uma sequência. Primeiro isso, depois aquilo. Há um cuidado. Aí observe mais. Entra com os teus filhos, fecha a porta, coloca o azeite em todas as vasilhas e separa a vasilha que estiver cheia. Você vê, você pode achar que não faz muito sentido, mas Deus sempre vai pedir a participação da obediência quando o ingrediente exigido for fé. Porque a obediência vai nos dar crescimento. Deixa eu só colocar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de esperança, fé e amor, a gente não está falando de sentimentos. Estamos falando de poder. Vocês querem ver? Uma pessoa vai pelo deserto. Vai pelo deserto. O cantil, o cântaro com a água acaba. Consegue andar um pouco mais. Os lábios ficam secos. Quando passa a língua só vem poeira, pó, areia. Aí a energia vai acabando, vai desidratando. Não tem mais forças para ficar de pé. Cai de joelho, vai andando assim, de quatro, andando. Finalmente, sem nenhuma energia, sem forças para nada, extenuado, diz, agora eu vou morrer. E aí arreia e espera a morte chegar. De repente, ali, abre um olho só, o sol, abre o olho, e vê longe uma palmeira. Espera aí. Não tinha mais nenhuma energia. Energia zero. Já estava esperando a morte. Não dava para dar mais nenhum passo. Mas pode ter certeza que a esperança vai encher aquele corpo de energia, vai se levantar e vai correr para aquela palmeira na esperança de encontrar água. Pode até se decepcionar, mas o meu tema não é se vai achar ou não. O meu tema é que porque tem esperança de que haja, aquele que não tinha mais energia, aquele que estava prostrado, aquele que estava acabado, encontra força. Então, para mim, esperança não é sentimento. Esperança é poder. Aquele relacionamento que não tem mais força, que já está exausto. Você andou, foi, já acabou, já não aguenta mais, não dá mais, já entregou os pontos, já disse basta, não respiro, estou desidratado nesse casamento, estou acabado. Aí naquele momento ali, a esperança de que meu relacionamento possa ser uma glória para o nome de Deus, me enche de poder para que eu me erga, me avance. A exemplo daquela família, todos nós enfrentamos lutas de diferentes matizes.
Algumas dessas lutas se caracterizam pelo nome de tentação. Não vem de Deus, a Bíblia diz que vem do diabo, e tentação é normalmente uma coisa que você quer muito, mas não deve, não deve. Na nossa carreira cristã, outras situações difíceis aparecem, como por exemplo, provações. A provação é normalmente uma coisa que você precisa muito, mas diferente da tentação, você não quer. Você não quer. Provação, não. E existe uma outra coisa que eu já comentei com vocês numa outra ocasião, que é a cruz. Cruz. Vocês lembram? Tem mais ou menos um ano que eu disse isso, não sei se dá para lembrar. Uma cruz é diferente de provação, e cruz é diferente de tentação, são coisas diferentes. Uma cruz é normalmente algo que você pode deixar, mas deve carregar. Exemplo, acidente de trânsito, fica paraplégico, cadeira de rodas, nenhum movimento, de lado, batendo os olhos, só me levanto se alguém levantar, totalmente imóvel. Eu posso sair da cadeira a hora que eu quiser? Não. Então isto não é cruz, não é cruz, não é. Isso pode ser provação, mas cruz não é não. Agora, um marido alcoólatra. Marido alcoólatra, pense num problema. Pense numa cama ruim. É uma cama ruim, uma cama com uma pessoa sem lucidez. Uma cama com uma pessoa com um cheiro de suado, de álcool. É uma cama. É ruim ser mulher de marido alcoólatra. Mas se você quiser ser discípula de Jesus Cristo, tome a sua cruz e siga Jesus. Pastor, mas eu não posso deixar. Pense antes. Não pode deixar não. Eu lamento por quem queria uma resposta emocional. Eu estou aqui para dar respostas bíblicas. E biblicamente eu não tenho equipamento, instrumento que faça você. Você tem sofrido muito com este marido alcoólatra, então se separe deste miserável. Eu não posso dizer isso. Eu não posso. Eu não tenho instrumento bíblico e a sua vida não é guiada pelo que pastor pensa. Aqui não tem guru, Aqui é, o que Deus diz? É isso? Então é isso. Se alguém quiser ser discípulo de Jesus, tome a sua cruz. Então cruz é algo que você pode deixar a hora que você quiser. É algo que você se abraça com ela. E avança. Eu não sei se esse servo dos profetas, um homem de bem, respeitado por sua esposa, porque isso é que é difícil, respeitar um marido errado. E agora? Mas o marido dela tinha contraído dívidas. O marido dela tinha olhado só com um canto de olho para outra. E ela foi capaz de respeitar. Depois de descobrir os erros do marido dela, ela foi capaz de respeitar. O meu marido, servo do Senhor. Ela não destratou. Ela não desrespeitou a ele porque descobriu os erros dele. Não se desrespeita filho depois que descobre que ele está fazendo besteira. Não se desrespeita. Não se desrespeita filho porque mexendo no quarto, descobriu debaixo do colchão alguma coisa que não devia estar lá.
Você... Não. Essa mulher, para mim, é um exemplo magnífico de dignidade, de gente angustiada, mas que não se espalha. Descobriu alguma coisa da sua esposa, do seu filho, do seu marido. Descobriu, de repente você ainda está de luto, chorando porque o marido morreu. Aí aparece cobrador dizendo que seu marido não honrava as contas. Como é? Bem que eu desconfiei daquele. Aí pronto. O relacionamento familiar nos põe perto demais. E estando perto demais, todos do nosso círculo descobrem quem nós somos com lente bem mais aumentada. Você sabe como é? Bem mais aumentada. Pense numa coisa cruel, depois dos 40. Aqueles espelhos que você bota no banheiro, que tem dupla face. Você vira um lado é pequeno, esse é bom. Aí quando você vira e o lado grande, que, meu Deus, já está assim. Família é assim. Ela nos vê com esse espelho grandão, que aumenta. E os outros não nos veem com esse espelho que bota a gente longe. Por isso que é difícil o respeito dentro de casa. Por isso que o lugar mais difícil de ser crente é dentro de casa, é mais difícil. Ser crente aqui na igreja é um paradise. É um parque de diversão, é uma maravilha. Vá ser crente em casa, que eu quero ver. Agora, depois que descobrir que a pessoa com quem você vive é um ser humano, e aí? Vamos desrespeitar? Você é um ser humano pecador. Você é um ser humano que não tem vergonha na cara. Você é um ser humano que saiu contraindo dívidas e me encrencou. Você é um ser humano que olhou para uma mulher com um canto do olho. Descobriu os erros de quem você ama. Descobriu, foi de seu filho, de sua filha. Você descobriu discrição. É uma questão de berço. Agora entendam berço. Berço é quem nasceu da água, neste caso. É o berço de quem nasceu de novo. É o berço da cultura do céu. É uma questão de berço espiritual. Se eu nasci de novo, eu fui gerado para uma outra cultura. E esta cultura, com suas mazelas debochantes, com suas mazelas esparramadas, que saem expondo, esta cultura não tem espaço. Só quem tem solução para as nossas questões é o Senhor. Algumas situações dá para resolver publicamente. Outras, precisamos da palavra de Deus. De Deus mostrando o caminho. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela disse ao filho: traz-me vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Interessante, então o azeite parou, mas só quando as vasilhas ficaram cheias. E é isso que me encanta no meu Deus. Tudo no meu Deus é abundante, é com medida sacudida, você sacode, recalcada, ainda empurra, e transbordante. Quando Deus cura um cego, Ele não fica enxergando com lente 0,50, não. Quando Deus cura um aleijado, Ele não sai mancando. Quando Deus restaura, Ele restaura. Quando Deus ressuscita um morto, Ele não fica meio vivo. Porque tudo do Senhor é abundante. E toda a abundância, e toda a riqueza, e todo o sigilo, e toda a intimidade que existem nesse texto, me faz enxergar que este é um dos textos mais gloriosos, que simbolizam a graça de Jesus Cristo. Abundante,
é perdão grande, é perdão que me permite ver as tuas falhas, mas não explorá-las a fim de que eu me sinta melhor. Porque é muito comum no ambiente doméstico a gente repisar os erros dos outros, até por uma questão de vício, para se sentir bem. Eu gosto de física, vocês sabem, eu já disse. Gosto muito de matemática. Mas física me encanta, porque a física é a forma como as coisas funcionam. E esses dias eu estive estudando um pouquinho de uma física que a maioria não liga, mas eu gosto. Assim, eu tenho muitas coisas contra, tá? Eu posso postular uma lista imensa de coisas contrárias à física quântica. Física quântica, mecânica quântica. Mas é algo muito debatido no universo acadêmico, muito vivenciado. Não sei quantos aqui mexem com essas coisas, mas é um conhecimento interessante. O que há de equivocado na física quântica, a partir daí eles descambam, que é a teoria do uno. É uma ideia platônica de que todos estamos evoluindo e o destino de todos nós é nos tornarmos deuses. Quem deu essa ideia lá no paraíso? O diabo. Deu essa ideia. Mas pensem comigo uma coisa. E com isso eu quero caminhar para o fim. Alguns experimentos científicos, e eu vou começar com científicos, porque eu sei que a maioria de vocês dá mais crédito, eu não diria a maioria, mas uma parte, dá mais crédito a um prédio que tem aqui atrás. Pula uma rua e vem aqui atrás mesmo. A universidade do que a palavra de Deus. Então eu vou provar a vocês que o conhecimento que a gente encontra lá, não é deles, é de Deus. Apenas algumas mentes fizeram uma pausa e mergulharam. E olhe que o sujeito vira doutor em uma palavra bíblica. Eu acho que o pastor Siqueira conhece o doutor Oséias Moura. Ele fez o doutorado dele naquela palavra emuná. Emuná, uma palavra. E o sujeito passa 4 anos estudando uma palavra. E defende uma tese doutoral em cima de uma... Você vê como o conhecimento é rico, abundante e pertence ao Senhor. Então, experimentos científicos já mostraram que se nós pegarmos uma pessoa, colocarmos eletrodos de tomografia em seu cérebro e ligarmos a tecnologia computacional e mostrarmos para ela um objeto. Uma determinada região do cérebro será tocada, vai reagir. Aí você pega e pede para essa pessoa fechar os olhos e pede a ela que imagine o objeto. E então, sem olhar para o objeto, só imaginando este objeto, a mesma região que foi tocada quando ela viu, será tocada sem ela ver. Ela não viu, ela imaginou. Vocês sabem com o que eu vou comparar isso? Está na cara, uma palavrinha de 2 letras. Fé. A fé é diferente da vista. A palavra de Deus em Coríntios diz assim, que nós devemos andar por fé e não por vista. Quem anda por fé enche o coração de esperança. Quem anda por fé vai mais longe do que quem anda por vista. Haja visto a situação daquele que vai pelo deserto. Fé é mais ou menos como uma mãe vê um filho. Entende? Uma mãe, ela vê um filho e a visão que ela tem do filho é diferente da visão que todo mundo tem.
Quem anda por vista fica restrito à física. Quem anda por fé vai além e recebe de Deus essas três coisas que não são sentimentos, são poder. Esperança é poder que levanta um moribundo. Esperança é poder que restaura um casamento. Fé não é sentimento, é certeza. Fé não é expectativa. Fé é um degrau acima. Fé é certeza. E amor é o que existe de mais excelente no universo. E os homens mais maravilhosos de todos os tempos abriram seus lábios para dissertarem acerca do amor. E é incrível como todos eles ficaram engasgados, porque o amor é uma persona. Deus é amor. E este amor se manifestou a todos nós na forma de perdão, na forma de graça. Se sois filhos de Deus, e de graça recebestes perdão, amor, esperança e fé, eu faço um pedido: de graça dai. Essa mulher conseguiu amar o marido que a colocou em situação difícil. Você consegue amar alguém que lhe deixou em situação difícil? Nesta manhã, porventura as palavras do Senhor caem em ouvidos angustiados que estão a ponto de gritar. O Senhor Deus te conhece. E eu gostaria de encerrar o culto desta manhã louvando ao Senhor com todos vocês. Bom, eu hoje de manhã amanheci com uma canção na minha mente. Eu não sei o número, como sempre, eu sempre chego aqui e não sei o número. Porque eu sou do tempo do Cantai ao Senhor. Então você me pergunta os números do Cantai ao Senhor. O 270 era o Sempre Alegre, eu sei. Mas esse aí, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Eu não sei. O número, não sei, só sei o louvor. 500. Então é isso, 500. Deus sabe tudo. Deus conhece. Deus sabe de suas lutas, suas angústias. Deus sabe o que vai dentro da alma. Ele ouve a oração suplicante. Ele vê sua angústia e acalma você. Vamos louvar ao Senhor, vamos. Todos num só espírito, tá? Num só espírito. Juntos. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida. Sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. As mulheres
Se a vida levou Ó Deus, que Deus dê forças a todas. Que Deus encha o céu com todas vocês. Todas. Louvado seja Deus. Não dê por vencido. Entregue os seus planos somente a Deus. Entregue. Deus cuida deles. Vamos os homens agora, os homens, tá bom? Juntos. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus abençoe esses homens, meu Deus. Deus faz de você um gigante. Juntos agora, juntos. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus